queria começar a nossa conversa, são várias questões, mas queria trazer aqui principalmente, né, começar falando um pouquinho sobre o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Ele disse recentemente que levar a Petrobras aí para o novo mercado da B3, né, tentando numa tentativa de falar aí, colocar mais papéis, né, para tirar aí esse peso do governo em cima da Petrobras, colocar novos, né, colocar um novo mercado aí da B3 aumentaria a transparência, a atuação dos minoritários na empresa. Um exemplo até de estatal que está no mercado é o Banco do Brasil, a BB Seguridade. Queria entender a sua visão, se você acredita que isso realmente poderia, de certa forma, trazer, né, alguma resolução para essa questão aí que envolve muito a questão da Petrobras. Olha, a Petrobras é uma empresa que tem vamos dizer assim, uma relação muito emocional e sentimental com o povo brasileiro, porque embora seja uma empresa essencialmente comercial, tem o objetivo de dar lucro, o povo espera que a empresa possa reverter de alguma maneira os seus lucros no benefício do povo. Só que o que acontece? A questão toda a respeito da governança da Petrobras, que após todos aqueles escândalos, toda a questão da Lava Jato, acabou fazendo com que a empresa absorvesse uma nova legislação, novas práticas que ajudaram ela a manifestar todos como que se diz? Evitar a interferência governamental e a interferência política na empresa. Por isso que nós temos hoje tanta discussão a respeito de o que fazer a respeito da Petrobras, e levar ela para o novo mercado da B3 seria uma dessas possibilidades. No novo mercado da B3, a empresa teria sim a possibilidade de ter mais transparência, de ter mais atuação dos minoritários, porém, por um outro lado, o governo perderia tanto quanto a sua influência, porque estar no novo mercado da B3 significa ter práticas equivalentes de que você vai colocar os acionistas minoritários na mesa do Conselho de Administração e fazer com que não só as decisões políticas ou as decisões que tenham um efeito mais benéfico para o acionista majoritário, que é o governo, prevaleçam sobre os objetivos dos outros, todos os acionistas da empresa. Inclusive, né, só para a gente ainda concluir esse assunto, ainda referente a essas declarações do Paulo Guedes, ele disse que só falar em privatização aí, a Petrobras, e levar as ações da companhia para esse novo mercado da B3, a empresa poderia passar a valer 750 bilhões aí de reais, segundo ele, né, atualmente. Hoje a gente sabe que a Petrobras está em torno aí de 380 bilhões de reais. Quando vem aí, a gente vê que tem muita oscilação, né, o valor do papel em relação a várias questões, principalmente quando se fala em relação a possíveis interferências ou possível controle de preço. Existe uma reação de mercado, porém, nessas últimas vezes aí, a gente está vendo que todas essas ações não estão trazendo nenhuma oscilação negativa agora para o papel da Petrobras. Mas você acredita que esses dados aí realmente, né, de uma supervalorização, só de fazer, né, colocar mais oferta aí no mercado, faz sentido? Esses números aí apresentados correspondem aí às estimativas mesmo do mercado em si? Olha, o que o ministro disse tem até um fundamento histórico dentro do mercado. Todas as empresas que foram para o novo nível de governança acabaram tendo uma valorização das suas ações. Todavia, se a gente analisa os dados que são divulgados pela própria Petrobras no seu site de relação com os investidores, a gente vê que a empresa, nos últimos 12 anos, praticamente, desde 2009, ela não teve assim um crescimento de exploração e produção de petróleo, que é o seu core business, ou seja, 80% do lucro da Petrobras vem da exploração e da produção de petróleo, de tirar petróleo do fundo do mar e mandar ele para as refinarias. E se a gente analisar esses números, a gente vê que o crescimento da exploração e da produção nesses últimos 12 anos foi de apenas 11%. Ou seja, é aquilo que a gente fala no mercado, que o papel andou de lado. E também, se a gente for analisar, mas as ações da Petrobras subiram bastante nesse tempo. Realmente subiram, mas subiram porque o preço do petróleo subiu e também porque o preço do dólar em relação ao real também disparou nesse tempo todo. Então, por isso que a empresa tem lucrado. Mas, se a gente pensar em crescimento,
o crescimento praticamente foi estagnado nesse tempo. Então, tem fundamento a questão da valorização das ações indo para o novo mercado, mas é até um quanto tanto chutômetro, né? Dado a prática operacional da empresa nesses últimos anos. E Paulo Guedes disse também que o dinheiro arrecadado ali para a venda de ações da Petrobras poderia até ser transferido para viabilizar os gastos com auxílios sociais, e isso realmente poderia acontecer nessa facilidade que ele propõe. Inclusive, um fundo estabilizador ali da Petrobras, com os fundos da Petrobras, algo muito defendido por vários economistas, porém, segundo o ministro de Minas e Energia, disse que barraria ali na questão de lei eleitoral. Porém, agora, inclusive já entrando ali no assunto da PEC, parece que eles vão decretar o estado de emergência, né? E seria, então, possível fazer esse tipo de auxílio com esses fundos da Petrobras? Teoricamente seria possível, já que o governo, como acionista majoritário, recebe os dividendos ou recebe os lucros da Petrobras e coloca esse dinheiro no Tesouro, e aí ele destina da maneira que ele entende melhor. Porém, a gente tem a questão de um ano eleitoral, onde todas as medidas governamentais são travadas em função da legislação eleitoral que impede esse tipo de manobra para que não possa surtir algum efeito nas eleições. Tanto que hoje a gente viu a nova proposta da PEC, né, e entre elas a questão de se decretar um estado de emergência para que as medidas, esse pacote de auxílio pudesse ser aplicado e pudesse chegar ao povo, mas não pudesse interferir na legislação eleitoral. É um tanto quanto questionável, até porque, se a gente for analisar friamente a legislação, que no caso é a Constituição, a previsão de decretação de um estado de emergência só poderia ocorrer em duas situações, tá? Que a Constituição prevê, que seria o estado de defesa e o estado de sítio. Se a gente for analisar, a decretação de um estado de defesa, nessa época, ou seja, julho de 2022, sendo que a gente já tem uma guerra da Ucrânia desde fevereiro, e a gente já tem uma alta do petróleo desde o final do ano passado, fica muito complicado a gente ter uma justificativa plausível para essa decretação. Tanto que o próprio senador Fernando Bezerra, hoje na entrevista coletiva que ele deu para a apresentação da PEC, ele mesmo já prevê a judicialização da PEC, o que vai trazer uma discussão não só jurídica com viés eleitoral, mas principalmente com viés econômico, ou seja, até quanto vale a pena propor um pacote de benefícios para a população, que é necessário, ninguém está questionando isso, a necessidade do pacote, né? Mas o que se questiona, né, é a velocidade e o atropelo, porque tanto os técnicos do Planalto quanto os técnicos dos ministérios se lembram de que na época do impeachment da Dilma, por conta das pedaladas fiscais, esses técnicos foram responsabilizados por assinarem relatórios que deram base às pedaladas fiscais. Então, eles tiveram que responder processo no Tribunal de Contas da União. E hoje, esses técnicos, por conta desse precedente, já estão temendo isso e também já alertaram, falaram assim, olha, não existe fundamento jurídico plausível para a decretação de um estado de emergência. Então, é muito bonito, é muito louvável a iniciativa do Senado e a iniciativa do governo também, mas muito questionável, principalmente nessa questão do tempo que se deixou passar para se discutir isso.